Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Ele é fiel, querido. Confia no Senhor, decrete a sua palavra, busque a sua face, posicione-se na sua presença, porque Ele é fiel e justo e Ele vai mudar toda a situação. O Senhor é bom, Ele é Deus de milagres, Ele é tremendo, Ele é santo, Ele é fiel. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou pedir, não esqueça, irmão, dê o seu like. O seu like ele é muito importante, ele nos ajuda, ele nos dá visibilidade. Dê o like aí agora e você que está ouvindo a mensagem, que você possa enviar, compartilhá-la com alguém. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito e objetivo, fazer o ID do Senhor. Porque na palavra do Senhor está escrito, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. A nossa vontade, levar o reino dos céus a todos aqueles que estão passando por dificuldades, necessidades, angustiados, sofrendo, que precisam saber que Jesus é Deus, Senhor, Rei, Santo e Poderoso, e que Ele é fiel para mudar toda e qualquer situação. Deus é poderoso, querido. O nome do Senhor Jesus Cristo é sobre todos os nomes. Ele tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há, porque são criações das suas mãos. Que Ele possa te abençoar nesse dia de hoje e derramar sobre você ricas bênçãos sem par. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 7 a seguir, que diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço porá até ao extremo das sentinelas que estava no arraial. E os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodeava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Gideão recebe a visita de Deus quando ele está fazendo algo inusitado. Israel está passando por uma situação muito difícil porque pecou, porque saiu da presença do Senhor. E Deus permitiu que os amalequitas e os midianitas se levantassem contra Israel e todo o povo do Oriente. Com isso, toda vez que Israel plantava e ia colher, eles entravam e destruíam, ou a plantação ou a colheita. Mas eles não permitiam que Israel ficasse com nada. Eles destruíam tudo.
E Israel chega ao ponto de empobrecer de tal forma que Israel precisa fazer estratégias para sobreviver. Ali já não estava mais vivendo, estava sobrevivendo. E um dos estrategistas aqui foi Gideão, que a estratégia dele foi tirar o trigo do seu lugar e levar ao lugar da uva para ser malhado. Um lugar apertado, um lugar difícil, de difícil acesso. Mas ele estava protegendo a sua casa, protegendo a sua família. E isso moveu o coração de Deus. E Deus envia seu anjo para conversar com Gideão. Quando o anjo chega diante de Gideão e o sauda, ele, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio daquela adversidade, daquela situação toda, a pergunta que ele faz é: se Deus é conosco, Senhor, por que está nos sucedendo isso? E uma coisa que me chamou a atenção é que o anjo não parou para explicar. O anjo não trouxe a explicação e entendimento para o coração de Gideão. O anjo só disse para ele: vai nessa tua força. Foi isso que Deus colocou no coração de Gideão. Porque o fato dele estar fazendo algo diferenciado chamou a atenção de Deus. E se Deus chegou no lugar, é porque ele vai mudar a situação e a história. Porém, muitas das vezes nós estamos como Gideão. Nós estamos prestando atenção nos acontecimentos e tentando entender o porquê que Deus está permitindo tal situação, tal problema, tal adversidade, quando na verdade o Senhor está dizendo: levanta-te, põe-te de pé, se dispõe, vem me buscar, vem orar, vem estar comigo, que eu vou te dar a vitória, que eu vou te dar a liberdade, que eu vou trazer a cura. E muitas das vezes a gente está tentando achar o motivo. Quem pecou, de quem é a culpa, qual é o problema, aonde é que está o culpado que eu vou buscar. Mas Deus está dizendo: levanta-te, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. E Gideão se levanta e começa ali um diálogo com o Senhor, e Deus começa a trabalhar o coração de Gideão, ao ponto que Gideão toma posicionamento e convoca todo Israel a estar com ele. E antes de fazer essa convocação, ele faz algo que muitos não estavam esperando. Na casa de seu pai havia um altar de idolatria. E a primeira coisa que Deus pede para Gideão é: derruba. Tira toda a idolatria de dentro da sua casa. E ele, para não confrontar e enfrentar ninguém durante o dia, ele junta seus moços. Isso mostra que ele tinha liderança e faz esse trabalho durante a noite. Durante o dia, sempre tem o mensageiro do diabo, sempre tem o fuxiquento, sempre tem aquele que entrega. As pessoas acordam e veem que o altar de Baal estava caído, estava derrubado, estava destruído. E o bosque que havia para aquele altar também estava destruído. E que um outro altar acima desse foi levantado e feito um sacrifício em adoração a Deus. E eles começam a inquirir quem foi que fez. E quando chega no resultado de que foi Gideão, eles se levantam. O pai de Gideão se põe à frente e diz: porque a casa era do pai de Gideão, as terras eram do pai de Gideão. Ele falou: vocês vão brigar por conta disso aí? Ele não é Deus? Ele que se defenda? E o povo ali não pôde fazer nada contra Gideão. E Gideão continuou obedecendo ao Senhor. E ele ali ajunta a população para guerrear contra os midianitas, os amalequitas. Porém, quando chega 32 mil homens, Deus fala: é muita gente. Se eu permitir que toda essa gente desça com você, vai acontecer que após a vitória, eles vão dizer que foi a sua força, que foi o seu entendimento, que foi o seu poder que fez isso. Mande para casa os covardes, aquelas pessoas que casaram e ainda não tomaram as suas esposas, aquelas pessoas que construíram uma casa e ainda não habitaram dentro dela. Diga para eles voltarem. E desses voltaram 22 mil homens. Deus falou: ainda está muito. Tem 10 mil homens com você, ainda é muita gente para poder guerrear essa batalha. Eu vou fazer um teste com eles, e aquele que eu disser para você, esse vai, o que eu disser não vai, não vai.
E Gideão obedeceu. E leva esses 10.000 homens a beber água. 300 homens são separados no meio desses 10.000. Os outros, Gideão manda para dentro da tenda. E ele fica com esse exército de 300 homens. E naquela mesma noite, quando Deus faz essa separação, Deus dá uma ordem para que Gideão desça contra os midianitas, contra os amalequitas, contra o povo do Oriente. E a palavra vem dizendo que o exército era incontável, os seus camelos, como a areia do mar. Era tanto, mas tanta gente, tanto povo naquele lugar, que metia medo sim. E Deus fala para ele, olha, se você está com medo de ir sozinho, leva contigo por ar. Esteja aliançado com alguém para fazer a oração de guerra, para poder buscar o Senhor nessa batalha que você está lutando. Porque muitas das vezes, querido, nós estamos tentando vencer as batalhas sozinhos. Nós oramos a Deus, nós buscamos a Deus, mas nós temos que estar inseridos dentro da casa do Senhor, aliados ao povo de Deus, porque se você lembrar na palavra do Senhor, quando Pedro estava na prisão, enquanto toda a igreja se reuniu e estava orando, Deus trouxe libertação a Pedro. Por quê? Porque o povo de Deus se uniu pela causa, porque um dia anterior Herodes havia matado Tiago e guardou a Pedro para matar no dia seguinte de manhã. E o povo foi para a oração. O povo foi buscar a Deus pela vida do apóstolo Pedro. E enquanto a igreja orava, Deus fez o milagre. Deus abriu as correntes, Deus abriu as prisões e tira Pedro de dentro da prisão. Enquanto nós estivermos com os joelhos dobrados, buscando a face do Senhor, aliançados e alicerçados na palavra do Senhor, unidos num só sentimento, numa mesma fé, num mesmo propósito, o Senhor nos ouvirá. E o Senhor se levantará ao nosso favor e trará o socorro, trará a resposta e nos guardará e nos guiará e nos mostrará a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos fazer como esses homens que juntos venceram essa batalha porque estavam unidos no mesmo propósito. Muitas das vezes nós queremos multidões ao nosso lado para vencer a guerra, quando na realidade nós não precisamos de multidões, nós precisamos de homens e mulheres cheios do poder, cheios da presença, que buscam ao Senhor, fiéis ao Senhor, que andam com o Senhor. Quando nós andamos com aqueles que são fiéis ao Senhor, que caminham na presença do Senhor, nós aprendemos a ser fiéis. Nós andamos e nós fazemos exatamente o que eles fazem. E Deus se agrada, porque a união, a comunhão em Cristo Jesus, ela é exercida e ela traz o bom perfume de Cristo sobre as nossas vidas. Que nós possamos estar dentro da casa do Senhor, buscando a face do Senhor e clamando a presença do Senhor, porque o Senhor é fiel, querido. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham conhecimento da verdade e sejam salvos. Se hoje você está na mesma situação que Gideão, se perguntando por quê, se perguntando o que foi feito, por que as coisas deram tão errado, e Deus está te convocando a guerrear essa batalha, se coloque em posição. Levante-se do pó e das cinzas, comece a adorar, comece a glorificar o Senhor, comece a louvar, comece a buscar a presença do Senhor e creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Que o seu posicionamento hoje traga na sua vida a esperança, a paz e a presença do único e suficiente Salvador. Jesus te ama, querido, e Ele não quer que você pereça, mas que venha o conhecimento da verdade e seja salvo. Creia que Deus está contigo e vai te dar as estratégias para vencer todas as suas barreiras e para estar com Ele em todo o tempo. Fica na graça, fica na paz e que essa palavra seja a resposta de Deus ao teu coração. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação, porque o nosso intuito é levar o reino dos céus a toda criatura. Porque nós sabemos que aquele que crer e for batizado será salvo. O Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia cheio do poder e da presença do Senhor. Fique com Deus.